Eu quero falar esta tarde com vocês aqui, dia 19 de janeiro, são quase 4 horas da tarde. Sol entre nuvens em Porto Alegre, calor, sim, bastante grande. Eu quero falar com vocês hoje à tarde aqui sobre esse requerimento de instalação da CPI, que eu chamo de CPI do 8 de janeiro. Ou seja, a CPI que vai investigar o que aconteceu nessas manifestações, nesses atos de vandalismo, inclusive do dia 8 de janeiro. Essa CPI é uma proposta no momento da senadora Sônia Tronic. Vocês sabem de quem se trata, né? Aquela senadora que foi eleita nas costas do Bolsonaro, depois traiu o Bolsonaro, inclusive disputou a candidatura a presidente da República e fez aquele papel ridículo e patético durante a campanha, inclusive nos debates de televisão. Uma senadora bastante despreparada, mas ela é ousada, como todos os despreparados. Bom, o requerimento é dela, né? Claro que, partindo dela, que fez oposição cerrada ao Bolsonaro, que tem um ódio carnal do Bolsonaro, e é alinhada agora com o lulopetismo, é claro que ela quer investigar apenas um dos lados, né? Ela quer ver se enquadra o Bolsonaro e os eleitores do Bolsonaro. Os 60 milhões de eleitores do Bolsonaro que perdeu, entre aspas, as eleições por 1%. Bom, essa CPI, de qualquer maneira, é o seguinte, ela só pode ser instalada com o início da nova legislatura, agora no início de fevereiro. É que será preciso que 2/3 do Senado assumam na nova legislatura. Foram os eleitos e reeleitos. É 75%, é muita coisa. Então a atual composição não tem condições nenhuma de instalar uma CPI. Né? O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem mais 4 anos de mandato, que é o presidente do Senado, já disse que nessa legislatura não vai dar, mas se comprometeu a instalar no início da nova legislatura. Se vai cumprir essa promessa, eu não sei, porque tem muita água a rolar debaixo dessa ponte. De qualquer maneira, a senadora Sônia já conseguiu os 27, mais de 27 assinaturas que precisava para instalar a CPI. Já conseguiu mais do que isso aí. Aqui no Rio Grande do Sul, os senadores, 3 senadores, vocês sabem que cada estado tem direito a 3 senadores. No total são 81 senadores. 2/3 do Senado, que foi renovado agora, é 54 senadores. Mas para fazer uma CPI, precisa no mínimo 27 senadores. Ela já tem mais do que isso aí. O novo Senado, ele vai ser muito mais conservador do que esse aí. É o mais conservador dos últimos 30 anos, com certeza. E a maior bancada, a nova bancada do PL, o partido do Bolsonaro, tem 14, é a maior bancada do Senado, 14 senadores. Na legislatura atual elegeu 2, agora elegeu 14. E se transformou disparado na maior bancada, mais do que o PT, mais do que o MDB. Ou seja, se é a maior, é claro que é a maior de todos, né? 14 senadores. A rigor até, por uma tradição da casa que já foi quebrada, a presidência do Senado caberia ao maior partido, portanto ao PL, portanto ao Rogério Marinho, que é o candidato do PL a presidente do Senado. Mas esse acordo, entre aspas, né, não vai ser mais cumprido. E haverá uma disputa, com certeza, pelo menos entre o Rogério Marinho, que é o senador eleito pelo PL, pelo Bolsonaro, e o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente, que é do PSD, mas é alinhadíssimo com o lulopetismo, né, anti-bolsonarista. O Rogério Marinho, pelas últimas contas, ele tem até agora 25 senadores fechados com ele. 24 estão indecisos e 32 estão com o Rodrigo Pacheco. Bom, a coisa está na mão dos indecisos aí. Vocês sabem que indecisos em política mais ou menos significa o seguinte: quanto você me dá? Ou o que você me dá? De qualquer modo, o PL, o partido do Bolsonaro, será uma bancada muito poderosa. E já amplia uma aliança, que eu já disse para vocês, aí, no mínimo de 25 dos 81 senadores. Né? 32 estão com
alinhados ali com o Rodrigo Pacheco, e os outros 25 estão em cima do muro, vamos dizer assim, né? Bom, mas a grande novidade é o seguinte, a Sônia já tinha conseguiu, a assinatura no requerimento de convocação da CPI do líder do governo no Senado e do líder do PT no Senado. Mas eis que hoje, aqui, quando estou falando com vocês, nessa quinta-feira, dia 19 de janeiro, começa a ganhar força aí declarações que o Lula da Silva fez ontem à noite na Globo News, na primeira entrevista que ele concedeu, exclusiva para algum órgão de imprensa. Só podia ser para a Globo, né? Mas foi para a Globo, sim. Que é cabo eleitoral do Lula da Silva, né? E o que ele disse, o Lula, entre outras coisas? Ele disse o seguinte: acho que essa CPI não deveria sair, é a CPI do 8 de janeiro. Ops! Mas ele mesmo vive dizendo que aqueles acontecimentos do dia 8 de janeiro foram realizados contra ele. Um golpe, uma tentativa de golpe contra ele. Ele não quer investigar isso aí? Diz, não, a Polícia Federal está investigando, o Alexandre de Moraes está investigando, o Ministério Público está investigando, a Polícia do Distrito Federal está investigando, até a Guarda Municipal está investigando. E a mídia alinhada com o governo, principalmente, é que está investigando. Essa é que mais investiga. Todos, claro, investigam só um lado. Né? Só o lado que interessa ao lulopetismo e ao governo Lula. Só ele. Ao sistema. Ao eixo do mal. Então, ele não quer. Ele disse, não quero. Mas depende do Senado. É claro que depende do Senado. Né? Mas se o Lula não quer, ele não quer CPI. O problema é o seguinte, ele não falou com os russos, né? A oposição vai insistir, pelo menos em ampliar o escopo dessa CPI, porque no requerimento original, que eu consegui uma cópia hoje no Senado, estou publicando no meu blog polibiobraga.com.br, ali, no requerimento feito pela Sônia Tronic, vocês podem ler ali, tá? A íntegra, no meu blog polibiobraga.com.br, tá ali o texto integral, peguei hoje no Senado. Ali, ela só alinha investigações que cumprem com aquilo que interessa ao sistema, ao eixo do mal, ao governo lula-petista, ao Alexandre de Moraes, ao Ministério Público. Só o que interessa a eles. Ou seja, tratar de criminalizar os 60 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro e, principalmente, criminalizar o Bolsonaro, quem sabe até pedindo o indiciamento dele como criminoso, né? Botar na cadeia. É isso aí esse é o objetivo, né? Bom, de qualquer maneira é o seguinte, tá correndo risco agora essa proposta de não sair, né? Porque o Lula disse ontem à noite, né, como eu já disse, que não quer a CPI. Olha, os senadores aqui do Rio Grande do Sul, o Lazia Martins, falei com ele hoje, e o Luiz Carlos Reis também falei com ele, através do WhatsApp, né, de mensagens. Eles não quiseram assinar esse requerimento aí da senadora Sônia Tronic, exatamente porque ela quer investigar só um lado, né? O senador Luiz Carlos Reis, ele, no entanto, ele fez 3 postagens curtas hoje no Twitter dele, né, que resume basicamente o que eu até iria dizer aqui para vocês. O que disse o senador? Ele disse o seguinte, que o Lula mentiu ontem de noite lá na entrevista da Globo News, né? Opa! O Lula mentiu? Ora, o senador está enganado, o Lula mente, hein? E disse ao senador o seguinte, na entrevista Lula alega, e aí ele escreve assim, ingenuamente, entre aspas, que desconhecia os riscos do que aconteceria no dia 8 de janeiro, naquele domingo. Eu não sabia quais eram os riscos que estava correndo, eu não fui informado, né, que corria o risco de um quebra-quebra, de invasão dos prédios públicos, não sabia disso, né? Tem até que ver aí, porque gente de dentro do palácio ela abriu as portas. Como gente de dentro do palácio, cara pálida? São os militares que estão lá dentro. Da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eles mesmos. Né?
E fica por isso mesmo, ele não vai investigar nada. Como? São cúmplices? São bandidos? Diz o senador Reis, e eu remeto essa pergunta para vocês aqui, porque ela tem resposta. Pergunta o Reis, como explicar os alertas emitidos pela Polícia Federal? Porque todo mundo publicou isso aí, que a Polícia Federal emitiu alertas antes dos acontecimentos. A ABIN emitiu alertas. Ora, o Palácio não sabia? Tem destacamento do Exército lá dentro, não sabia? E a Guarda Presidencial não sabia? Ninguém sabia? A Polícia Militar... Opa, eu não sabia. O Lula vem com essa história de eu não sabia. Eu não sabia que o sítio de Atibaia estava relacionado comigo. Eu não sabia que o triplex do Guarujá estava era meu. O curioso, diz o Reis, eu estou completando aqui, é que diante desse discurso ostensivo do PT sobre o que chamo de bolsonarização das forças militares e da violência, diante desse discurso de bolsonarização das forças militares e da violência que o próprio Lula alegou ter assistido em cima do hotel, lá naquele incidente na Polícia Federal, curioso que, sabendo o que ia acontecer, ele simplesmente viajou para Araraquara, para o interior de São Paulo. É tudo muito conveniente, não acha? Pergunta o senador Reis. E mais, sobre a CPI. Lula, diz o senador Reis, o implacável, declara-se contra essa CPI. Alguém consegue explicar o motivo? O Reis não foi adiante? Eu fui adiante, sim. O motivo é que as chamas podem respingar sobre o seu próprio governo, como aconteceu na CPI do Mensalão, que por pouco não o derrubou nessa CPI aí, né? Aquela CPI dos Correios, no julgamento do Mensalão, resultou nisso. CPIs, quando instaladas, elas se sabe o que pretendem, mas não se sabe como é que terminam, né? Vocês vejam o estrago que aquela CPI da Covid causou em relação ao próprio governo Bolsonaro, que ficou acuado aí durante alguns meses, né? Só que ele não tinha o rabo preso e por isso não foi deposto, né? Mas não sei se pode dizer o mesmo a respeito de Lula da Silva e o seu governo. Acho que não.